Vamos lá conversar aí com os dentistas. Hoje o assunto é interessante para quem quer começar e para quem já está divulgando aí o seu consultório nas redes sociais. Eu vou falar de qual rede social é melhor. Essa é uma pergunta que eu escuto bastante. Carla, qual rede social é melhor? Aonde é que eu faço minhas publicações? Será que eu vou para o Facebook? Será que eu vou para o Instagram? Será que eu abro um canal no YouTube, eu crio um canal no YouTube ou não? Para onde eu vou? Tem hoje uma rede social nova aí, o TikTok, com muitos jovens, crianças e adolescentes. Para onde é que eu vou, Carla? Essa é uma dúvida muito frequente. O WhatsApp também é uma rede social hoje muito forte, né? E aí em toda rede social tem a forma correta ali, certa, de você se comunicar com quem está ali dentro, né? Então, isso é importante pensar. Não são todas iguais. E aqui eu vou falar um pouquinho sobre cada rede social para você entender, né, se você está na rede social certa ou se você não sabe ainda. Então coloca aqui para mim quem já faz algum tipo de divulgação, quem já faz vídeo ou quem faz post e publica já, ou no Face ou no Instagram. Coloca para mim se você tá mais no Face, profissionalmente, ou no Instagram, né? Porque essa é uma dúvida frequente que eu vejo os dentistas perguntarem. Muitos dos que entram também para as minhas turmas do Método Dentista Referência me perguntam isso. Carla, eu tô fazendo publicação no Instagram, mas não tô tendo resultado. E aí no meio do caminho, aí descobrem, a gente vai conversando, vai direcionando e descobre que na verdade o público estava no Facebook. E aí começa a ter resultado porque vai para a rede social certa. A doutora Letícia, comecei agora com a pandemia, e então, beleza. Então, quem está começando, é muito importante acompanhar o que eu vou falar aqui hoje para entender se está na rede social certa. Porque é claro que a gente precisa estar onde os nossos pacientes ou potenciais pacientes estão, onde está a atenção deles. Tá? A Thaís, estou começando mais no Instagram e no Facebook. Tá? Então, é preciso entender. Por quê? Dependendo de onde você for fazer suas publicações, na verdade, dependendo de onde estiverem os seus potenciais pacientes, você vai ter resultado com a sua divulgação ou não, né? Com os seus posts ou não. É claro que se você tá forte no Instagram, tá publicando lá toda semana ou quase todo dia, várias vezes na semana, e o seu público não está exatamente ali, tem muito mais gente no Facebook, então é preciso entender aonde é que você precisa estar, né? Em cada momento. E é claro que isso pode ir mudando, né? A gente sabe que o digital tem uma mudança muito rápida, né? Hoje e para logo, os vídeos, como eu falo sempre por aqui, são muito fortes, né? Tanto que o YouTube está crescendo demais, né? YouTube cresce muito, eu vou falar um pouco sobre isso aqui. Então, como escolher a melhor rede social para você começar ou para você continuar? Ou seja, para você ter mais retorno, tá? Aqui o Caio. Oi, Caio, tudo bom? Então, vamos lá. Primeiro, por que estar nas redes sociais, né? Hoje a atenção está nas redes sociais. Apesar de eu ensinar também estratégias de atração de pacientes offline, né, que também funcionam muito bem, parcerias, indicações, palestras, escolas, sim. Só que hoje, né, com nesse momento que a gente está vivendo, de tudo ali praticamente parado, estar nas redes sociais é muito poderoso, hoje e sempre, né? Porque na verdade você tem muito mais possibilidades de alcançar pessoas que offline você não alcançaria. Né? Muito mais pessoas. Quem sabe trabalhar nas redes sociais da maneira certa, né? E não é difícil, é muito possível o dentista aprender a fazer isso, pode atingir milhares de pessoas com um investimento muito baixo. Né? Só que o primeiro passo é entender onde divulgar, né? O segundo passo é o que divulgar ali dentro e como alcançar o máximo de pessoas possível.
tá? Que a doutora Letícia, faço prótese, seria melhor o Facebook? Então eu vou falar aqui um pouco sobre cada rede social e cada um tem uma realidade aí, né? E você vai pensando e vai descobrir se o Facebook vai ser melhor para você ou não, tá? Então vamos lá. Quantas pessoas, né, estão nas redes sociais? Então vou dar alguns números aqui de Facebook, por exemplo. São mais de 130 milhões de brasileiros, tá? É muita gente, mais de 130 milhões de brasileiros. No Instagram são mais de 77 milhões. Então tem mais gente no Facebook, muito mais gente, muito mais perfis do que perfis no Instagram. Só que o Instagram está crescendo demais, né? Nos Estados Unidos o Instagram cresce 5 vezes mais do que o Facebook. Então a velocidade, ou seja, muita gente está vindo para o Instagram. Ok. Um outro dado aqui, o WhatsApp é também uma rede social, né? Só que você, dentro do WhatsApp, você vai se comunicar com quem você já tem o contato, ou seja, com a sua lista de cadastro, e que é muito poderoso saber se comunicar da maneira certa, nesse momento, em qualquer momento, né, no seu consultório, com a sua lista, seja por WhatsApp, seja por e-mail, mas o WhatsApp hoje tem cerca de 89 milhões de brasileiros lá. Todo mundo conversa pelo WhatsApp, é o dia todo, a gente trabalha pelo WhatsApp, faz tudo pelo WhatsApp, né? E o YouTube, que é uma mídia social, não é uma rede social, tá? Em 2019, um dado interessante aqui para quem tem dúvidas, Carla, eu tô fazendo meus primeiros vídeos. Será que eu já crio um canal no YouTube ou não? Então eu vou te dar um dado aqui, que em 2019 o YouTube se tornou a mídia social mais visitada no Brasil. Mais visitada, mais do que Facebook, mais do que tudo. Tá? Então o YouTube é busca. Então para quem tá procurando lá dentista na cidade, se tiver um vídeo seu, se você souber as regras ali do Facebook, como postar ali um vídeo, aquela pessoa que está procurando um dentista pode achar você, pode achar um vídeo seu no YouTube, pode encontrar o seu site, enfim. Tá? Tem muitas possibilidades digitais. É preciso entender aonde é que você vai estar primeiro, porque a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Não é assim? Não dá para fazer tudo, né? Eu sei porque eu tô na prática e eu sei qual é a realidade, né? A realidade principalmente do dentista que está sozinho, né? Que atende sozinho, que tem uma funcionária, certo? Você pode ensinando aos poucos a sua funcionária a te ajudar nesse processo, certo? Então vamos lá. As minhas clínicas estão em todas essas mídias sociais, YouTube, WhatsApp, Facebook e Instagram, né? E a gente começou lá atrás, quando começamos aí nas redes sociais, a gente começou no Facebook. O Facebook era muito mais forte que o Instagram, você vê isso não faz muito tempo, que uns 3 anos atrás, né? Foi Facebook e como a gente já estava produzindo vídeos, já criei um canal no YouTube, né? Então meu canal do YouTube já tem esse tempo, né? Por isso tem centenas de vídeos lá. Eu já devo ter feito mais de uns 1000 vídeos até hoje, tá? E aí depois de um tempo, não sei exatamente quanto, depois de um ano mais ou menos, é que a gente foi para o Instagram. É que eu comecei a divulgar as clínicas, que a gente começou uma divulgação a aparecer, né, criar ali um perfil e aprender como estar presente dentro do Instagram e alcançar as pessoas que a gente queria para o nosso negócio, para as clínicas, tá? O que é importante aqui você entender? Que existe o Facebook, o Instagram, YouTube, o WhatsApp. Cada rede social tem as suas regras. Então não é simplesmente gravar um vídeo ou criar um post e colocar ali na rede social e achar, por exemplo, que todas as pessoas que curtem a sua página ali no Facebook, estou considerando que você já criou uma página no Facebook, que todas essas pessoas vão ver aquele post, né? Que todas as pessoas vão ver aquele vídeo. No Instagram, a mesma coisa. Então tem gente que me pergunta assim, Carla, eu tô no Facebook e no Instagram, eu crio o mesmo post? Eu posso pôr o mesmo post nos dois? Aí a minha resposta é depende do post.
Porque as regras lá dentro de distribuição de conteúdo são diferentes. É claro que a gente sempre faz uma publicação com o objetivo de mostrar para um número maior de pessoas, é claro. Só que o Facebook funciona diferente do Instagram, né? E se eu for entrar aqui em profundidade nas regras de cada rede social, a gente fica horas aqui conversando. E o meu objetivo aqui é direcionar você para qual rede social é que você vai colocar, em qual você vai colocar suas publicações, tá? Mas é importante você saber, escolhi o Facebook, então eu preciso entender como é que eu faço lá dentro, eu preciso conhecer, não é simplesmente publicar lá e pronto, tá? É importante entender, por exemplo, que no Instagram você pode pôr um post, você pode pôr um carrossel, né? E passando as imagens. Você pode pôr um vídeo só de até 1 minuto no feed, né, do Instagram. E aí, se tiver até 10 minutos, vai para o IGTV. E lá no Facebook não tem limite, tá? Então, um vídeo, né, um tempo, não tem limite de tempo. O que você escreve no Facebook tem que ser diferente do que escreve no Instagram, por causa da distribuição do post, enfim. São regras que são importantíssimas o dentista conhecer. Senão, não vai ter resultado. Vai ter trabalho, vai perder tempo, e daí vai perder tempo mesmo. Não vai ter resultado, tá bom? Bom, se você tá gostando dessa live, se você tá querendo começar aí nas redes sociais, compartilha aqui com seus amigos, nesse aviãozinho aqui, nesse desenho aqui abaixo, e vamos criar aqui uma comunidade de dentistas que não está parado, não está esperando, né, os pacientes voltarem, ligarem, e não vai ficar esperando, né, que vai ser ativo no seu marketing, vai ser ativo em relação a atrair pacientes para o seu consultório. Então compartilhe aqui, eu tenho certeza que você tem aquele seu melhor amigo, aquela sua melhor amiga de faculdade, né, eu tenho, já estou pensando nela aqui, e que você gostaria que compartilhasse com você desse grupo, dessa comunidade de dentistas que vai crescer, tá? Então vamos lá, então cada rede social tem a sua regra, né? É importante você entender que linguagem que tem que ser falada ali dentro, tá? Agora, Carla, como é que eu escolho? Então vamos lá, como escolher? Primeiro eu vou contar a história de uma aluna minha, a doutora Tatiana, que quando entrou numa das minhas turmas do Método Dentista Referência, eu lembro da primeira aula ao vivo com ela que a gente teve online, e ela falou assim pra mim, Carla, eu já tô no Instagram, na época, acho que faz mais de 1 ano isso, Carla, eu já tô no Instagram e eu não tenho resultado, as pessoas ali no Instagram só ficam perguntando preço pra mim, né, eu lembro que ela fazia estética e prótese, né, ela faz estética e prótese, e aí ela me falou que estava no Instagram, fazia até bastante publicações lá, 2, 3 vezes na semana, e era bem consistente, mas que não tinha resultado. Não tinha resultado de agendamento. E quem agendava não aparecia, né? Faltava na consulta. Não sei se isso acontece com vocês, com alguns de vocês que estão aqui, com alguém daqui que faz publicação nas redes sociais, mas que não tem resultado de consulta marcada de paciente lá dentro do consultório, né? E aí ela me falou isso. E aí eu falei para ela assim, Tatiana, será que você está na rede social certa? Será que seus pacientes estão lá? Será que os seus potenciais pacientes estão lá? E você, será que você está falando com eles da maneira certa? Que tipo de post você está fazendo? E aí ela descobriu, e aí ela anotou, a gente, né, foi uma aula bem legal, os alunos lá. E aí depois de 1 mês, 2 meses, ela me mandou um WhatsApp, falando assim, Carla, eu descobri que os meus pacientes não estavam no Instagram, estavam no Face. E comecei a fazer publicações ali, né, impulsionar, e aí comecei a ter os primeiros resultados. Agora sim, tem pacientes interessados, realmente eu estou conversando com aqueles que eu quero atender no meu consultório. E aí a coisa funcionou. Tá? Então, é muito importante parar e pensar se onde você está, os seus potenciais pacientes também estão. Tá? Porque não é na rede social que você mais gosta. Você pode gostar muito do Instagram, mas pode ser que seus pacientes estejam lá no Face.
né? Então tem que parar para pensar nisso. Como descobrir, Carla? Como é que eu vou descobrir? Porque você pode estar perguntando assim, como? Eu não sei. Então eu vou dar aqui algumas sugestões do que você pode fazer, porque é importantíssimo descobrir, tá? Primeiro, pergunte para o seu paciente, tá? Pergunta para ele. Carla, nesse momento os pacientes não estão indo no meu consultório. Ok, mas quando eles estiverem, quando voltarem, pergunte para eles. Coloque no cadastro. O que eu faço nas minhas clínicas? No cadastro dos meus pacientes, eu pergunto qual é a rede social que ele mais gosta, que ele mais acessa. E aí, esse é um ponto. Então, pergunte para ele. Carla, posso perguntar pelo WhatsApp? Pode. Se você tem a sua lista de cadastros, todo mundo aqui que é cirurgião dentista tem uma lista de cadastros mínima. Aí não sei quantos vocês têm, né? Eu tenho aí uma lista de quase 80 mil cadastros. Se você tiver 100 cadastros, 200 cadastros, pergunte. Crie uma mensagem no WhatsApp, aproveite esse momento, crie um relacionamento, né? Faça algo de bom, ajude os seus pacientes, porque eles vão gostar de receber uma mensagem sua, uma mensagem de olá, fulano, aqui é a doutora Thaís, né? Eu tô passando aqui rapidinho para saber como é que você está. E você pode perguntar nessa mensagem, né? E você dizer ou que está atendendo urgências ou não, ou quando retornar, avisa, né, o paciente nesse momento aqui que a gente está por um momento de parada, um momento que vai passar, né? E aí você cria uma mensagem desse tipo e no final, eu queria aproveitar, né, gostaria de aproveitar essa oportunidade para perguntar para você que rede social você usa mais. E aí pergunta, Facebook ou Instagram? Né? WhatsApp, todo mundo está no WhatsApp. Né? Então, Facebook ou Instagram? Pergunte. Ou YouTube, enfim, onde você achar que o seu público pode estar. Tá? E aí, por que você está fazendo essa pergunta? E ainda escreva o motivo. É porque eu quero colocar ali informações importantes para os meus pacientes, mas eu quero saber qual é o melhor lugar, qual é a melhor rede social, né, para levar mais conhecimento importante sobre cuidados com a saúde para você que é meu paciente querido. Então você cria uma mensagem no WhatsApp, né, de relacionamento, que isso é muito importante fazer nesse momento e sempre, né, criar um hábito disso. E aí nessa mensagem você perguntar. Você pode criar uma pesquisinha, um formulário, né? Existe uma ferramenta chamada Google Forms, que é gratuita e você pode usar, e a pessoa só clica lá, enfim. Mas a maneira mais simples é você perguntar, e o seu paciente, muitos deles, vão responder. Nem todos vão responder, mas é uma pesquisa, nem todos respondem, tá? Mas você já começa a ter uma direção. Opa, de repente, eu tô achando que é Instagram. De repente é Stories, você até pode separar o Instagram aí, você gosta de ver, ficar vendo Stories ou não, tá? E aí você começa a perceber, né, a hackear onde é que estão os seus potenciais pacientes, tá bom? Vamos lá, então pesquisa, tá? Você entender qual é a faixa etária de cada rede social, a maior parte das pessoas ali é importante, também vai te direcionar. Então, não só a pesquisa, mas a pesquisa, você perguntar direto para quem é o seu paciente, isso é muito bom, é muito poderoso. Mas é importante você saber, por exemplo, que no Instagram, tem aqui um dado, no Instagram, cerca de 69% das pessoas, dos perfis do Instagram, tem até 35 anos de idade. Então, o Instagram é uma rede social mais jovem. Não é que só tem jovem lá, mas na sua maioria, né, tem perfis de pessoas mais jovens ali. Então, se você conhece o seu público-alvo, e isso é fundamental, antes de começar qualquer tipo de divulgação, antes de pensar em marketing e principalmente em marketing digital, é preciso entender quem é que você quer atrair para o seu consultório, quem é o seu público,
né? Com quem é que você quer falar, é lógico, senão você vai usar a linguagem errada, tá? E se você usar a linguagem errada, você não atrai o paciente que você quer, né? Então, é importante saber disso. O Instagram, por exemplo, é uma rede social mais jovem. Então, quem faz... E o Facebook? Um dado do Facebook, um número, mas isso é um número, você precisa avaliar o seu caso, tá? A sua realidade. O número do Facebook é que 65%, olha só, das pessoas, dos adultos que têm entre 50 e 64 anos, 65% desses adultos mais maduros, de 50 a 64 anos, estão no Facebook. Tá? Então, ou seja, tem uma parcela mais madura ali no Facebook e uma mais jovem no Instagram. Não quer dizer que o Instagram seja só feito de jovens. Por exemplo, né, vou dar um exemplo. A minha rede de clínicas, a gente tem um público mais jovem que a gente atende lá. E eu divulgo em Instagram e em Facebook e eu tenho resultado nos dois. Por que será? E eu acredito muito que é porque eu sei exatamente com quem eu falo lá dentro. No Face também tem uma parcela grande de pessoas que são o meu público-alvo. No Instagram é mais, mas no Face também tem. Então ainda vale a pena eu estar nas duas redes sociais. E eu converso lá dentro de formas diferentes. As regras são diferentes. Mas o público com quem eu falo, eu sei exatamente como falar com essas pessoas. Que linguagem, que tipo de linguagem usar. Tá? Então é muito importante isso para que vocês não comecem a fazer publicações. Eu tô aqui todos os dias conversando sobre isso. Vamos fazer vídeo, vamos fazer post, né? Vamos divulgar de uma maneira ética, de uma maneira correta, íntegra, mas é preciso ser visto, né? Quem não é visto não é lembrado. O paciente precisa te ver para te escolher. Como é que você vai querer ser escolhido no meio de tantos consultórios, de tantas clínicas, se o paciente não sabe que você existe? E as redes sociais, as mídias sociais, são um canal, né? Um canal que você pode usar e que tá aqui disponível, tá? Que bom conseguir ver sua live. Vicente, tudo bem, Vicente? Faço propaganda no Face, são montadas com base nos pilares que você ensinou em uma live. Tem procura, mas ir no consultório nada. Claro, porque não é no primeiro post, né? Não é no iniciozinho que a gente vai ter resultado. A gente vai precisar, o que é importante sempre é avaliar o que está dando resultado e o que não está. Então, um primeiro ponto aqui, será que o seu público está nessa rede social ou não? Como eu contei um caso aqui de uma dentista que mudou de rede social e daí ela começou a ter resultado. Outro ponto, quem é que está vendo a sua publicação? Você está falando com essas pessoas, com as pessoas exatas que você quer atrair para o seu consultório? Você está mostrando a sua publicação para as pessoas certas? Você está divulgando isso? Impulsionando? Porque se você tiver um perfil pequenininho, ninguém vai ver a sua publicação. Não adianta você ficar postando, publicando lá todos os dias. É preciso que você aprenda minimamente a distribuir esse conteúdo na sua região, ali no entorno do seu consultório. Isso é possível fazer com um pequeno investimento, você mostrar a sua publicação. Mas não adianta mostrar uma publicação que não está direcionada, para as pessoas que você quer atrair. Senão vai vir um monte de curiosos, né? Como eu falei aqui, curiosos, pergunta preço, quer saber o endereço, né? Então, é importante você entender que o primeiro passo é saber em que rede social está o seu público-alvo. É claro que é preciso definir quem é o seu público-alvo, senão eu vou estar falando aqui alguma coisa difícil, né, do dentista colocar em prática. Quem é que você quer atrair para o seu consultório? Você tem que desenhar. Isso é chamado, não sou eu que chamo, mas o pessoal do marketing chama isso de persona,
quem é a sua persona, quem é aquela pessoa, né? A personificação do seu cliente ideal, seu paciente que você quer no seu consultório. Onde é que ele tá? Ele tá no Face ou tá no Instagram? Que tipo de problema ele tem? Como é que eu vou falar com ele? Como é que eu falo? Que tipo de comunicação vai atingir o coração dele, né? Para ele gostar de mim, se interessar pelo meu atendimento, para ele acreditar que eu vou levar algo de positivo para a vida dele. Enfim, tem uma série de considerações que são importantes serem levadas em conta e serem estudadas e listadas, escritas, para que você entenda com quem é que você quer falar. Porque o dentista acha que abre o consultório para todo mundo, né? Para todo tipo de paciente, quem entrar, né, tendo dente ou não e tendo algum problema odontológico, tá ótimo, é o meu paciente. Só que não é assim. A gente sempre acaba atraindo um público determinado, ou por classe social, ou mais um público feminino do que masculino, um público definido também pela especialidade que você faz. Então, é claro que a gente acaba restringindo, né, o público que vem para o nosso consultório. Isso naturalmente acontece. Mas quando o dentista tem consciência disso, aí consegue direcionar uma divulgação para aquela pessoa, ou seja, consegue atrair muito mais daquela que já entra no seu consultório, tá? Então, as redes sociais estão aí para você conseguir alcançar essas pessoas, né? Só que primeiro, entenda onde, né? Entenda onde estar, né? Onde essas pessoas estão e onde você precisa estar. Assim, você fala com elas, tá? De uma maneira efetiva. E aí não é necessariamente, como eu falei aqui, a rede social que você mais gosta. Essa é uma dificuldade do dentista. Muitas vezes falam para mim, Carla, mas é o Instagram, ninguém mais vai para Facebook. Né? Como é que eu falei aqui de um dado interessante que tem muitas pessoas com mais de 50 anos no Facebook. Tem muita gente lá. Né? E aí? Como é que vai ignorar isso? Se você fizer reabilitação oral, prótese, implante, e o seu público for mais maduro, é claro que você também precisa perguntar para ele. Mas será que não é o caso de você considerar ali o Facebook, fazer uma experiência, fazer teste, fazer umas publicações ali direcionadas para essas pessoas? Né? Então é importante a gente ter pensar sobre isso antes de ir publicando. Senão, é aquele caso que fala, não, isso não dá resultado, não traz resultado. Tá? E muito pior é quando você contrata uma agência, não sei se alguém aqui trabalha ou com a agência de marketing digital, ou se já trabalhou, ou se chama alguém para fazer umas publicações nas redes sociais e que não teve resultado. Então, se alguém aqui já trabalhou algum dia com uma agência e não teve resultado, ou se teve resultado, se tem, né, se consegue resultado com a agência, conta para mim aqui, né, porque é muito difícil. Primeiro, que na área da odontologia a gente não pode ficar fazendo propaganda, né? A gente não pode divulgar de uma forma antiética o que a gente faz. E as agências não conhecem essa restrição que a gente tem. Então, muitas das vezes, o que as agências fazem é panfletagem nas redes sociais. Ou seja, uma propaganda simples ali que não traz interesse de ninguém. Então, se você já trabalhou com agência, é preciso e não teve resultado, é porque elas não sabem, né, como é que o dentista precisa se comunicar nas redes sociais para ter um resultado de pacientes na cadeira, né? Aqui a Patrícia, já trabalhei e não tive resultado, só perdi dinheiro, é o principal tempo que já poderia estar engajada. Pois é, e como é que eu sei disso também? Porque eu também fiz isso. Lá no início é mais fácil para o dentista, né? Contratar alguém que saiba, paga ali por mês e por tantos posts por semana. Olha, o contrato não é assim que funciona? É para você fazer um post por semana para mim, no Facebook e no Instagram. E as pessoas da agência, tem muitas, e eu só perdi dinheiro com isso. Eu comecei a ter resultado nas redes sociais a partir do momento que eu fui estudar.
que eu comprei um curso, que eu comecei a fazer, que comecei a testar. Na época ainda não tinha nenhum dentista fazendo nada disso, tá? E aí, o que acontece? Por que isso? Porque a agência está acostumada com venda de produto e a gente fala de serviço, né? E a gente nem vende serviço, a gente não vende serviço. A forma de se comunicar nas redes sociais tem que ser diferente, de uma forma ética. E a agência não sabe nada disso, a gente tem restrições, o dentista tem restrições até de palavras, tem algumas palavras que a gente não pode usar, senão o CRO cai em cima. Você infringe o nosso código de ética odontológico. Então as agências não conhecem isso e a gente acaba perdendo dinheiro. Eu trabalhei, se não me engano, foi com 2 agências diferentes e nenhuma trouxe resultado nenhum. Nossa, foi péssimo mesmo. Então, o que eu recomendo? Se você está trabalhando com uma agência ou com alguém que faz as suas publicações, você precisa direcionar a publicação, você precisa aprovar. Você tem que ensinar aquela pessoa, enfim, tem que ser isso para você ter resultado, as regras, como é que tem que ser o direcionamento de uma publicação que traz pacientes, não tem outra forma, tá? Aqui, ó, a mesma postagem não terá o mesmo resultado para todos. Exatamente, então isso de posts prontos, eu já vi, vendendo sites com posts ali para os dentistas comprarem, post pronto. O post pronto, ele é como se fosse um panfleto, né? Ele só diz que você é dentista e, enfim, fala ali sobre algum tratamento. É algo muito, na minha opinião, muito impessoal. Não foi criado por você, não atinge o coração das pessoas. Você só vai ter resultado a partir do momento que você atingir o coração. As pessoas agem ou por medo ou por desejo. Então, um post pronto, igual para todo mundo, dificilmente vai trazer um desejo de um paciente real, em ser tratado por você. Aqui, doutora Carla, você tem algum material para fornecer, para ensinar como fazer essas publicações? Olha, na verdade, eu tô criando agora. Então, quando tiver já notícias dele, é só sobre marketing digital e eu tô fazendo para a minha equipe e vou também disponibilizar aqui para alguns dentistas que realmente quiserem começar da maneira certa, sem perder mais tempo, a divulgar o seu consultório nas redes sociais. E eu insisto, de forma ética, respeitando aqui o nosso código de ética, tá bom? Então, assim que eu tô gravando essas aulas, tô buscando tudo na prática, o que de mais simples e prático e que traz resultado, eu puder compartilhar, eu puder ensinar para os dentistas, tá bom? Vamos ver, vídeo é melhor que post mesmo? Depende do vídeo, depende do post. Depende do vídeo, depende do post. Não adianta, então é vídeo, eu vou ligar a câmera ali e vou fazer um vídeo. Depende, se você for falar sobre tratamento, isso não vai interessar para ninguém. Ninguém quer saber sobre tratamento. O que é a cirurgia, enfim, extração. Como é feita uma extração de terceiro molar? Ninguém quer saber isso. Isso o dentista que gosta. Então o dentista se apega àquilo que ele gosta. E se esquece que para você chamar a atenção do seu potencial paciente ali, das pessoas que estão nas redes sociais, precisa de muito mais do que isso. Ela precisa entender que aquilo é bom, vai ser bom para a vida dela. Tá? Então ela não quer saber de técnica. Falar do Invisalign, por exemplo. Falar do Invisalign, isso, quem é que quer saber sobre isso? As pessoas querem saber que problema o Invisalign resolve. Por que seria bom para a vida dela fazer esse tipo de tratamento? Então é muito diferente a forma com que você fala. E aí eu digo assim, quem se comunica muito bem através de post, não precisa nem gravar vídeo. Depende de cada um. Não é uma condição, para você estar nas redes sociais. Essa aluna que eu dei o exemplo aqui, a doutora Tatiana, ela não faz vídeos. Ela estava no Instagram, migrou para o Face, descobriu que os pacientes dela estavam lá, era lá que ela tinha que estar, e ela faz
posts, né? Só que a linguagem, né, a estrutura do post é correta, atrai, né, atrai a atenção e atrai o paciente para o consultório, atrai para uma conversa para ela, com ela. Então ela conversa com essa pessoa que se interessou ali pelo WhatsApp, inbox, e aí consegue agendar uma consulta. Ou seja, não precisou gravar vídeos. Agora, os vídeos, inegavelmente, são muito vistos, né? É só a gente pensar por nós. O que é que a gente vê ali nas redes sociais? Muito vídeo, né? Para notícia, para diversão, tudo em forma de vídeo, para aprender. A gente tá aqui num vídeo. Né? E aí, eu recomendo quem começar a fazer vídeos, olhar para o YouTube. Olha para o YouTube. Nossa, mas para o dentista precisa estar no YouTube? Não é que precisa, mas olha para lá. Criar um canal ali é de graça. Você já vai ter o vídeo pronto, por que não? E aí é claro que no YouTube também tem as regras lá dentro. Que título você vai colocar para ser encontrado, enfim, tem algumas regrinhas básicas que aí, se as pessoas procurarem pelo seu nome, por exemplo, podem achar, além do seu perfil no Face, um vídeo no YouTube. Olha que legal, falou, nossa, esse dentista tem até canal no YouTube, que legal, eu vou ver. Tá? Então, é importante a gente entender cada rede social, para não cair na besteira, né? E é uma besteira mesmo, eu sei porque eu já passei por isso, já há uns anos atrás, de começar a fazer ou delegar para um terceiro fazer, uma outra pessoa fazer e não ter resultado e achar que o problema é que marketing digital não funciona, né? Mas funciona, só que tem que saber da maneira certa, tá? E é isso que a gente vai divulgando aqui. Tá? E o que eu vou pedir para vocês então agora? Ó? Deixa aqui a sua dúvida, achei muito legal aqui essa interação hoje, né? Se você for fazer um vídeo, um post aqui no Instagram ou lá no Face, me marca para eu ver, né? Que eu quero ver como é que vocês estão começando aqui ou estão direcionando o seu conteúdo. Tem muita coisa que a gente pode conversar aqui, mas é muita coisa mesmo, né? Aqui eu consigo dar um primeiro direcionamento. Um abraço grande, um ótimo final de dia para vocês e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau!